Estamos de volta e o nosso assunto agora é o mercado de algodão. Segundo a última atualização do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção global de algodão na safra 24-25 deve alcançar 25,4 milhões de toneladas, representando uma elevação de 3% em relação à safra anterior. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Francisco Queiroz, que é analista da consultoria Agro do Itaú BBA. Boa tarde, Francisco. Seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Tudo bem? É um prazer falar com vocês aí. Prazer é nosso. Francisco, eu gostaria que você nos desse um panorama de como está o balanço global de oferta e demanda mundial de algodão para a safra 24-25 e o volume, se confirmado, você acha que vai ser maior desde a safra 2019-2020? Essa informação está correta? Oi, Priscila. É por aí, tá? É isso mesmo. O que a gente tem hoje, pensando em produção global de algodão, né, é um crescimento em 3 dos 4 maiores produtores, tá? Então, os 4 maiores são, pela ordem, China, Índia, Brasil, Estados Unidos, né? E desses 4, somente na Índia a produção não deve crescer esse ano, seja por conta de uma área menor, seja por problemas ali relacionados a excesso de chuva no país que devem trazer algum prejuízo para a produtividade, tá? Então, pensando na produção global, sim, a gente tem hoje uma estimativa por parte do USDA de 25,3 milhões de toneladas da pluma, tá? Que seria mesmo, de fato, uma safra parecida com a safra 22-23, né? E a maior, como você bem colocou aí, desde a safra 19-20, quando o mundo produziu 25,8 milhões de toneladas de algodão, tá? Isso olhando para a parte de produção, né? Para fechar o balanço, a gente tem ainda o consumo e os estoques, né? A produção, como você bem disse, né, um crescimento aí da ordem de 3% em relação ao ano passado, a safra passada. Para o consumo, a gente tem uma expectativa de crescimento também, mas menor do que o crescimento da produção. Então, o consumo de algodão ele é projetado pelo USDA em 25,1 milhões de toneladas, né? Então, um crescimento de 1%. E aí, a gente tem um incremento dos estoques, né? Dado que a produção deve crescer mais do que a demanda ou o consumo, né? Então, para fechar o balanço, a gente tem os estoques aí crescendo mais ou menos 2%, né, e chegando aos 16,5 milhões de toneladas, que também dá para dizer aí que são os estoques mais altos desde da safra 19-20, quando a gente teve ali todas aquelas questões com a pandemia, né, de Covid-19. Ou seja, né, tanto a China quanto os Estados Unidos, né, então apresentam uma expectativa de crescimento para a produção e as perspectivas elas estão apontando para um ano com safra excedente de produção em relação à demanda global. Dá para a gente ter esse entendimento, né? Exatamente, né? Como eu disse aqui, né, a gente tem a China crescendo, né? Então a gente tem uma expectativa aí de crescimento de 3% na produção global, desculpa, na produção chinesa de algodão, e os chineses são os maiores produtores globais, né? Sim. Ao mesmo tempo, Estados Unidos também, Estados Unidos ao redor, a safra deles deve fechar ao redor de 3 milhões e 100 mil toneladas, né? Um crescimento expressivo em relação ao ano passado. E se a gente lembrar, eles tiveram problemas importantes ali no Texas, né, o ano passado, com seca, muitas áreas abandonadas, né, e portanto a gente deve ver um crescimento importante. A safra americana já está finalizando, né, estamos aí na reta final da colheita, deve fechar entre 3 milhões e 3 milhões e 100 mil toneladas, né, e o Brasil, que tem uma perspectiva positiva também de produção, né? O USDA projeta a safra brasileira em 3,7 milhões de toneladas, né? Então, esses 3 países acabam ajudando a puxar a produção global Sim. para cima, né? E, portanto, né, uma oferta que deve ficar maior do que o consumo e, portanto, um crescimento nos estoques globais, né? E você acha que as exportações aqui devem seguir aquecidas? Priscila, sim, tá? Essa expectativa, a gente vem de uma safra 23-24 com embarques ali próximos de 2,7, 2,8 milhões de toneladas de algodão, né? Foi
maior exportação da história do Brasil, ultrapassamos os americanos, né, nos tornamos líderes globais no mercado de algodão também, né, no comércio internacional de algodão. E a expectativa, né, para o ano safra 24-25, dado que a gente tem aí essa perspectiva positiva, né, para a produção, é de que nós mantenhamos aí a liderança das exportações, né. A USDA fala em 2,7 milhões de toneladas, mas tem algumas entidades, até entidades aqui nacionais, né, projetando aí algo próximo de 3 milhões, 2,8, 2,9 milhões de toneladas de embarque, né, de algodão para o ano safra 24-25, né? Então, sim, a expectativa é bastante positiva para o comércio exterior, né? Dado que assumimos a primeira colocação no ano passado e a projeção é que a gente se mantenha aí como líder nos embarques de algodão, tá? Francisco, quero agradecer sua participação aqui no Mercado e Companhia. Excelente feriado para você, bom fim de semana e até uma próxima.